Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia a todos. Aliás, começamos a semana falando sobre um tema que foi a tragédia de Paraisópolis e a gente vai terminar também falando sobre isso. E com uma mudança de postura e de discurso do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, que no início da semana falava de uma ação correta da polícia, mas que seria investigada. No entanto, agora, depois de ver imagens, como por exemplo uma gravada em outubro de um policial agredindo moradores da favela, no mesmo local onde houve a tragédia do fim de semana com 9 mortes, ele agora fala em mudança de protocolos e também até em câmeras instaladas nas fardas, nas viaturas dos policiais e até em drones. O governador se disse chocado com essas imagens e a gente repercute tudo isso no Estadão hoje. E o presidente Bolsonaro prometeu blindar duas pastas, dois ministérios importantes do governo, o de Defesa e o de Ciência e Tecnologia, apesar de recomendações e pareceres contrários do Ministério da Economia, da equipe econômica dele. Diz que na defesa ninguém mexe, na ciência também não, apesar de que na defesa há um consenso de que isso é necessário. Representantes e autoridades dizem que o orçamento já perdeu bastante de 2019, que fechou em 107 bilhões, e agora para 2020 tem uma previsão orçamentária em torno de 72 bilhões. Na ciência, essa mudança, essa preservação vai garantir, por exemplo, o pagamento das bolsas do CNPq. Outro destaque, o Tribunal de Contas da União, TCU, liberou uma licitação do Supremo Tribunal Federal, STF, para a compra de refeições, R$1.300.000. E tem uma ressalva, pode servir, por exemplo, lagosta, pode servir vinho importado também, mas desde que no evento estejam presentes ao menos duas altas autoridades. Aí pode. Essa é a decisão tomada pelo Tribunal de Contas da União sobre as refeições nada básicas do STF. E não foi a lagosta, mas o preço da carne que puxou a inflação de novembro, segundo o IBGE. Saiu o IPCA, um crescimento de 0,5% em relação a outubro, por exemplo, que fechou em 0,1%, uma diferença considerável, justamente pensando nessa questão de bebidas e alimentos, A carne aumentou sozinha ali dentro desse setor, 8%, puxando a inflação então para cima, um resultado que a gente não via desde 2015. Outro destaque do dia, um drama humanitário com um recorte ainda mais trágico. O Estadão repercute números que foram divulgados sobre crianças e adolescentes que vêm da Venezuela para o Brasil, fugindo da fome, da pobreza e do abuso sexual. E detalhe, vêm sozinhas. Segundo a organização Human Rights Watch, 529 crianças e adolescentes vieram entre maio e novembro sozinhas da Venezuela para o Brasil, que lá em Roraima está sem capacidade de atendimento de toda essa demanda. Novas paralisações estão marcadas na França para hoje, depois de um dia de greve. Pelo menos 450 mil pessoas foram às ruas contra a reforma da Previdência, que, aliás, não foi ainda apresentada oficialmente pelo presidente Emmanuel Macron. Há ainda alguns pontos que estão sendo discutidos e, mesmo assim, as pessoas foram às ruas, prejudicaram bastante a circulação de trens, por exemplo, na cidade, e também alguns pontos turísticos, como a própria Torre Eiffel. No esporte, destaque para a última rodada neste fim de semana do Campeonato Brasileiro, em disputa ainda o vice-campeonato entre o Santos e o Palmeiras. O Flamengo é o campeão antecipado, mas a grande disputa é na zona do rebaixamento, ou o Cruzeiro ou o Ceará. Um deles vai cair. Neste momento a vantagem é do Ceará, 38 pontos contra 36. Vale dizer o seguinte, o Cruzeiro, mesmo vencendo o Palmeiras no domingo, ainda pode cair se o Ceará empatar com o Botafogo. A gente confere esse drama do rebaixamento. E hoje o Caderno 2 traz uma entrevista exclusiva com a atriz americana Whoopi Goldberg. Ela fala sobre A Cor Púrpura, que é um filme de 85, estrelado por ela, mas que também tem uma versão musical que está chegando em São Paulo agora, está no Teatro NET. Conta a história de duas mulheres que lutam muito fortemente contra preconceito, tem uma trajetória bastante diferente no sul dos Estados Unidos, e ainda representa uma discussão ainda importante para falar sobre racismo, sobre independência e protagonismo da mulher. É uma peça que está sendo bastante aguardada, o musical, e a Whoopi conta para o Biratã Brasil que ficou bastante feliz em saber que o musical também chegou aqui em terras brasileiras. Isso aí, estes e outros destaques você acompanha ao longo desta sexta-feira nas plataformas do Estadão. Obrigado, bom fim de semana para você. Até segunda.